Olá, eu sou o Walter Guimarães e ainda bem que você é você. O censo demográfico ou recenseamento demográfico ele é feito no Brasil desde 1872. O primeiro censo chegou a ter informações coletadas dos escravos. Com a fundação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1936, a responsabilidade do censo passou a ser do IBGE e ele passou a ser decenal, ou seja, tem que ser realizado a cada 10 anos. Qual é a importância do censo? Através dos dados coletados nas entrevistas com a população, é possível ter uma informação mais apurada, mais abrangente, sobre mortalidade, natalidade, fluxos migratórios, diferenças socioeconômicas, quantificar a população em mulheres, homens, crianças, idosos e outros aspectos também. Qual é a leitura que se pode fazer do censo? O censo facilmente demonstra quais áreas têm mais pessoas pobres, quais áreas têm mais pessoas empregadas, onde se precisa de mais estrutura básica de serviço, onde os serviços não chegam. Sendo assim, o censo pode servir para o planejamento de políticas sociais, por exemplo. O censo seria realizado em 2020, mas ele foi cancelado em razão da pandemia e postergado, jogado para frente agora para 2021. Só que acontece que o censo tomou um corte tão severo de verbas que a gente não sabe se ele vai acontecer mesmo em 2021. O IBGE tinha solicitado uma verba de 3,4 bilhões para que o censo pudesse ser realizado. Devido a pressões do governo federal para corte de custos, o IBGE conseguiu enxugar isso para 2 bilhões. Daí, o relator do orçamento de 2021, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, no dia 22 de março de 2021, ele confirmou, falou publicamente que só seriam destinados 240 milhões para o censo. 240 milhões. Isso é um corte de 88% em cima daquilo que foi solicitado. O IBGE saiu em defesa do censo. A presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, e o diretor de pesquisas, Eduardo Rios Neto, defenderam a restauração do orçamento para a realização do censo. Teve também uma carta aberta de 8 ex-presidentes do Instituto. Todo mundo em defesa do censo, fazendo pressão para tentar conseguir isso de volta. 3 dias depois, 25 de março de 2021, foi confirmado que a verba real destinada para o IBGE, destinada para o censo, era de 71 milhões dos 2 bilhões solicitados inicialmente. Isso é o equivalente a um corte de 96,45% do necessário para se fazer o censo. Isso a gente falando do censo com valor enxugado, aquele de 2 bilhões. Se a gente for falar do valor de 3,4 bilhões, isso aí pula para 98%. 98% de corte. Em 26 de março de 2021, um dia após a confirmação de que apenas 71 milhões de reais seriam destinados para o censo 2021, a presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, ela pediu exoneração do cargo. Em nota, o IBGE alegou que isso aconteceu por motivos pessoais e familiares. Outro problema que ocorre com a falta de grana destinada para o censo é que as pessoas que trabalham no censo, elas são funcionárias temporárias, não são funcionários do IBGE. E para poder trabalhar no censo, elas fazem inscrição para fazer uma prova. Acontece que no censo de 2020, ele foi cancelado em razão da pandemia, as pessoas receberam o valor de volta. Não ia ter prova, não ia ter censo, nem nada. Receberam o dinheiro de volta. O censo 2021 tinha os concursos, as datas das provas, programadas para os dias 18 e 25 de abril. E, obviamente, tiveram de suspender, vendo que não teriam como realizar as provas. Só que veja, eles suspenderam. Eles não cancelaram. De mídia, de jornalismo, canal de YouTube, todo mundo perguntou para o IBGE, e aí, o que vai ser? Eles disseram que vão pedir orientação com o Ministério da Economia, porque eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Diante dessa realidade, foi realizado um manifesto por 58 entidades. É inaceitável a descontinuidade de investimentos em políticas públicas que garantam a justa utilização da riqueza produzida no Brasil e a redução de desigualdades. Um país sério e comprometido com a soberania nacional e com o bem-estar da sua população valoriza a ciência, a produção de dados e investe em planejamento para fazer face aos instrumentos de produção de justiça social. O abandono da contagem decenal do censo significa um golpe mortal em um instrumento que, pelos meios legais,
garante à sociedade brasileira o conhecimento de seus reais problemas. E aí embaixo você pode ver, ó, as 58 entidades, gente pra cacete. O que mais me frustrou em relação ao censo não foi nem o corte de verbas em si. A questão é, realmente não tinha como fazer o censo? Não tinha 2 bilhões para destinar para o censo? 23 de março de 2021, projeto de orçamento dá a militares reajuste salarial e 1/5 dos investimentos. Em vez de sofrer cortes como outros ministérios, o orçamento de investimentos das Forças Armadas até mesmo subiu de 8,17 bilhões para 8,32 bilhões. A lista dos projetos dos militares é extensa e inclui recursos para a construção de submarinos nucleares e convencionais, aquisição de aeronaves de caça, desenvolvimento de cargueiro tático e compra de veículos blindados, aeronaves de caça e submarinos nucleares. Agora, para quê? Falta dinheiro ou falta gestão? Aí a gente tem: Bolsonaro sanciona sem aval da economia lei que pode custar 5 bilhões. Apesar do risco de causar aumento nas despesas com benefícios, o projeto de lei que declara a visão monocular, cegueira de um dos olhos, como deficiência para todos os efeitos legais, não foi submetido à análise das secretarias do Tesouro Nacional e de Orçamento Federal, áreas do Ministério da Economia responsáveis pela supervisão da política fiscal. A Receita Federal não quis se manifestar, mas o documento obtido pela reportagem mostra que a área técnica do fisco apontou risco de renúncia de receitas. Na semana passada, a economia emitiu nota dizendo o contrário. Então veja, eu sou totalmente a favor disso. Eu conheci gente que só tinha visão de um olho e assim, para conseguir emprego, cara, muito difícil, passavam por muito aperto. É a minha opinião. Eu acho que essas pessoas têm que ser assistidas. Elas não eram consideradas deficientes. Ou seja, elas não tinham vaga reservada em um concurso público, elas não tinham acesso à educação diferenciada, nada disso. Para que eles tivessem acesso a esses direitos, eles tinham que recorrer ao Supremo Tribunal Regional ou Superior Tribunal de Justiça. A questão é, 5 bilhões agora? A gente não está em regime de guerra, que não tem dinheiro para nada, o orçamento está apertado. Você vai fazer isso agora? Falta dinheiro ou gestão? Onde está o problema? Se o problema realmente é dinheiro, vamos discutir a taxação de grandes riquezas, cara. Isso é previsto na Constituição de 88, caso você não saiba. Mas tem que ser regulamentado. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Na campanha Tributar os Super Ricos, cujas medidas já foram apresentadas ao Congresso e é defendida por mais de 70 entidades, a previsão é de arrecadar 40 bilhões ao ano. 40 bilhões ao ano! E aí, que tal começar a debater isso a sério? Uma outra opção para levantar grana é a legalização da maconha, a descriminalização da maconha. Existe um estudo que fala sobre o impacto econômico tributário da regulamentação da cannabis no Brasil, do Luiz Gustavo Delgado Barros e do Fabrício Martins Chaves Lucas. Num trecho ele diz: atualmente, o mercado brasileiro de cannabis é atendido em grande parte pelo tráfico internacional de drogas, visto que apenas cerca de 20% da maconha consumida no país tem origem doméstica. Estimou-se que o mercado consumidor brasileiro de cannabis recreativa seja de cerca de 5,7 bilhões, não contabilizado o mercado de maconha medicinal e a possibilidade de expansão do mercado com a comercialização de novos produtos derivados da erva. Com a legalização, a arrecadação tributária desta atividade econômica poderia render aos cofres públicos cerca de 5 bilhões. O estado de Nova York está prestes a legalizar a maconha, mas já se disputa o uso de mais de 300 milhões de dólares estimados em arrecadação anual com esses impostos. 300 milhões de dólares de arrecadação de impostos por ano em Nova York, apenas em Nova York, que em valores convertidos do final de abril de 2021 dá mais de 1,6 bilhão de reais. Mais outro exemplo, as vendas canadenses da maconha recreativa totalizaram 2,6 bilhões de dólares canadenses em 2020. Isso dá mais de 11,4 bilhões de reais em um ano, dentro da lei. E a previsão para 2021 é de 4,1 bilhões de dólares canadenses, na casa dos 18 bilhões de reais. Enquanto isso, cresce a quantidade de apreensões da maconha uruguaia no Brasil.
É o Brasil comprando ilegalmente o que no Uruguai é vendido legalmente. E aqui, o quilo dos botões de maconha, eles custam o triplo do que se paga lá. Existem outras formas de se conseguir grana. Tem a reforma administrativa que não saiu ainda. Existem outras propostas que geram alguma economia. A gente tem esses exemplos que eu dei que são mais robustos. A questão é que a gente está parado numa política primitiva. Você fala em legalização da maconha, as pessoas falam, não. Maconha não pode, maconha não é de Deus. Tá, cigarro é? E álcool? Álcool é? Cachaça, cerveja, isso é de Deus. Cigarro também é. Qual é, cara? Porra. Mas se a gente taxar os grandes patrimônios e as grandes fortunas, a gente vai perder empregos no Brasil. Parece que nunca faltou emprego, né? Quem diria? Mas vários países aboliram essa taxação. Sim, e outros utilizam ela. É claro que se nós tivéssemos uma situação econômica mais favorável, talvez a gente nem discutiria essas alternativas. Mas a verdade é que o Ministério da Economia no Brasil é igual a austeridade e entreguismo. Temos quase uma dezena de projetos referentes à taxação de fortunas e nada disso vai para frente. Então, mais uma vez, vamos debater. Sem os lugares comuns dos discursos da esquerda e da direita, seja para definitivamente aceitar ou rejeitar. A taxação, os impostos em grandes riquezas, está na Constituição, cara. Desde 88. Isso não é coisa que existe agora, que o pessoal está conversando no zap do tio lá, que recebe as notícias do Palácio do Planalto. Por que não debater sobre isso amplamente com a sociedade? Porque sabem que vão impactar alguns. E esses alguns fazem lobby, fazem pressão. Isso quando não participam no Senado e no Congresso. Da taxação de grandes riquezas, 40 bilhões no ano. Com esse valor enxugado do IBGE para o censo de 2 bilhões, a gente fazia censo para 200 anos, amigo, com um ano dessa arrecadação. Eu já acho que a não realização do censo ela é proposital, para não se evidenciar problemas e com isso se evite algum tipo de impacto na popularidade do governo, ainda mais agora próximo de ano de eleição, ou talvez algum tipo de repercussão no mercado. Além do claro desmonte das estruturas de ciência e pesquisa, isso não pode ter sido gerado apenas por incompetência, não tem como. Lembra pouco tempo atrás, quando estava em disputa a presidência da Câmara e do Senado? Diante da disputa pelos comandos da Câmara e do Senado, o governo abriu o cofre e destinou 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais. O dinheiro saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional. 3 bilhões para interferir na escolha dos novos presidentes das casas. 3 bilhões, só nisso. 22 de abril de 2021. Finalmente, após impasse com o Congresso, o governo sanciona com vetos o orçamento de 2021. Com o acordo, ficam mantidos cerca de 16 bilhões de reais de emendas de relator. E as emendas de relator são aquelas emendas que são sugestões dos outros parlamentares e do próprio relator. Isso porque teve veto. Tá tudo em casa. 23 de abril de 2021. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, declarou hoje que não há previsão orçamentária para o censo em 2021. Portanto, não se realizará em 2021. Censo demográfico pode ficar para 2023, após novo corte no orçamento. Verba destinada ao IBGE, prevista em 2 bilhões, já havia caído para 71 milhões. Após corte, ficou em 53 milhões. Em cima do pedido de 2 bilhões do IBGE, isso é equivalente a um corte de 97,35%. Se a gente for pegar o pedido inicial de verbas, aquele de 3,4 bilhões, esse corte pula para 98,45%. Falta dinheiro ou gestão? Onde está o problema? Chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like e comenta. Se não gostou, dislike. Muito obrigado pela tua companhia e até o próximo vídeo. Tchau.